Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco mais a fundo, sabe? De alguns documentos técnicos bem específicos. Temos aqui uns trechos do projeto de uma bancada de marceneiro. Mais precisamente, uma vista superior e também um esquema de montagem. Legal. A nossa missão aqui é tentar extrair o que é essencial desses planos, né? E entender aqueles detalhes que realmente fazem a diferença na hora de construir. Eu confesso que tem algo fascinante em decifrar esses esquemas. É quase como, sei lá, um mapa para criar algo físico, palpável mesmo. Vamos tentar desvendar isso. É uma ótima forma de ver, sim. E mesmo em trechos assim que podem parecer simples, né? À primeira vista, a gente consegue tirar informações muito valiosas. Elas mostram não só as dimensões, mas o processo construtivo, a mentalidade por trás do projeto. Muitas vezes a inteligência do projeto está justamente nesses detalhes. Perfeito. Então vamos começar por essas duas imagens que a gente tem: a vista superior e o esquema de montagem. O que exatamente cada uma delas mostra pra gente? Dá pra ter uma ideia clara da bancada só olhando pra elas, assim? Olha, são duas peças fundamentais e que se complementam, né, num projeto técnico. A vista superior, como o nome já diz, é aquela visão de cima, como se a gente estivesse, sei lá, flutuando sobre a bancada olhando para baixo. Certo? Ela é crucial para a gente entender a disposição geral no plano horizontal. A largura, a profundidade, onde ficam os pés, o tampo, talvez uma morsa, né? Ela dá o layout, a planta baixa da bancada, digamos assim. Entendi, tipo a pegada da bancada no chão, no espaço. E o esquema de montagem, qual a diferença? Ele parece focar menos nas medidas exatas, né? Exatamente, o foco do esquema de montagem é outro. Ele se preocupa menos com as medidas precisas de cada pecinha e mais com a relação entre elas. Ah, como elas se encaixam. Isso, como as peças se encaixam, qual a sequência lógica para montar, que parafuso usar, onde vai cola, como são as juntas, sabe? Ele meio que ilustra o processo, a lógica da construção. Muitas vezes usa aquelas vistas explodidas ou cortes para deixar as conexões mais claras. Então um é tipo um mapa do resultado final, visto de cima, Isso. e o outro é mais um guia de como chegar lá, como montar. Mas só com esses dois a gente consegue construir? Não fica faltando informação? Olha, para um marceneiro que já tem experiência, talvez seja o suficiente para começar a ter uma boa ideia assim. Mas um projeto completo mesmo, geralmente teria outras vistas, né? Frontal, lateral, detalhes de encaixes específicos, lista de material. Entendi. Mas mesmo só com essas duas, a gente já tem informações bem importantes. A combinação da vista superior, o que e onde, com o esquema de montagem, o como, já começa a formar a imagem 3D na nossa cabeça. É interessante notar como essa linguagem 2D evoluiu para representar objetos 3D de forma eficaz, né? É uma habilidade em si conseguir ler e interpretar isso direito. Com certeza. Às vezes, o que parece simples esconde detalhes que só um olhar mais treinado pega. Compreendo? É quase uma linguagem própria mesmo. E falando em detalhes que revelam mais, tem uma nota aqui que me chamou a atenção, olha só. Todas as medidas foram consideradas tendo-se por base vigas aparelhadas. O que significa isso, aparelhadas? E por que é tão relevante assim para precisar destacar? Parece um termo técnico, mas deve ter um impacto grande, né? Essa nota aí é crucial. Ela define um padrão de qualidade e tipo um método de trabalho logo de cara. Vigas aparelhadas são peças de madeira que já passaram por um processo industrial, sabe? De aplanamento nas 4 faces. O resultado é que as peças ficam com a superfície lisinha, os cantos em esquadro, 90 graus certinho, e o mais importante, dimensões padronizadas, bem consistentes ao longo da peça. Pensa numa viga de 5 por 10 centímetros. Ela vai ter essa medida muito próxima do nominal e constante. Ah, entendi. Então não é aquela madeira mais bruta que a gente às vezes vê na serraria, meio irregular, às vezes até com casca. Exatamente isso. A madeira bruta, ou em bruto, ela tem variações naturais bem grandes, né? A largura pode variar, a espessura também, as faces podem não ser planas ou paralelas. Se o projeto fosse baseado em madeira bruta, todas as medidas ali seriam só nominais, aproximadas. Teria que ajustar tudo na hora.
Isso. O construtor teria que aparelhar a madeira ele mesmo, ou medir e ajustar cada peça na hora da montagem. É um processo bem mais artesanal, demorado, e exige mais habilidade para garantir um bom encaixe. E qual a implicação de exigir as vigas aparelhadas no projeto? Isso não deixa a matéria-prima mais cara? Sim, geralmente a madeira aparelhada é um pouco mais cara que a bruta, é verdade. Só que a implicação direta é a confiabilidade das medidas do projeto e a eficiência na montagem. Ah, Usando vigas aparelhadas, quem projetou pode confiar que as dimensões ali no papel vão ser encontradas na prática. Isso permite projetar encaixes precisos, calcular comprimentos exatos, garantir que as peças vão se alinhar direitinho. O tempo que se economiza na preparação da madeira e nos ajustes na hora de montar, muitas vezes acaba compensando o custo inicial um pouco maior do material, sabe? faz sentido. E para uma bancada de marceneiro, que precisa ser forte, estável, plana, essa precisão é fundamental. Juntas mal feitas, peças tortas, tudo isso compromete a função dela. Claro. Então, essa nota diz muito sobre a intenção. Estão buscando um resultado de alta qualidade, com encaixes justos, estrutura sólida, minimizando a necessidade de ajustes complicados na hora de fazer. Dá para inferir que não é um projeto rústico, onde as imperfeições da madeira seriam ok. É um projeto que valoriza a precisão. Ok, então o primeiro ponto-chave aqui é esse. A escolha do material, logo de cara, já define um padrão de precisão. E isso influencia todo o resto do trabalho. Faz total sentido para uma ferramenta de trabalho como uma bancada. Mas aí, seguindo essa linha da precisão, né, surgiu outra nota que parece ir na contramão. Olha aqui. O corte da peça Taunsi será realizado no decorrer do projeto. Por que deixar um corte para depois, se o projeto preza tanto pela precisão das vigas aparelhadas? Não seria mais lógico definir tudo desde o início? Isso parece introduzir uma variável meio inesperada, não? Essa observação é excelente. Excelente mesmo, porque toca num ponto central de qualquer processo de construção, né? É aquele equilíbrio delicado, mas necessário, entre o planejamento super rigoroso e a adaptação inteligente à realidade da execução. Pode parecer contraintuitivo, sim, à primeira vista, mas adiar o corte final de certas peças é, na verdade, uma prática bem comum e muito sábia em marcenaria, serralharia, instalação de acabamento, um monte de área. Mas qual é a lógica? Se a gente tem medidas precisas, material padrão, por que não cortar tudo de uma vez? Não seria mais eficiente? A lógica está em reconhecer as pequenas imperfeições e variações que sempre acontecem no mundo real. Mesmo com os melhores materiais, o maior cuidado, tem algumas razões principais para adiar um corte como esse da peça Tayansi. A gente não sabe exatamente o que ela é, mas dá para supor que seja uma travessa de reforço, um fechamento, algo que conecta duas partes já montadas. Tipo uma peça de ajuste final? Exato. Primeiro, mesmo usando viga aparelhada, pode ter microvariações. E na montagem, pequenas folgas nos encaixes, um desalinhamento mínimo aqui, uma torçãozinha ali. Tudo isso pode se acumular. Uma fração de milímetro em várias juntas pode fazer a distância final, onde a tamsi vai entrar, ser um pouquinho diferente do que está no papel. Ah, saquei. Então, é como se a estrutura já montada pedisse a medida exata daquela última peça. Perfeito, é isso. Cortar essa peça no decorrer do projeto significa medir o vão real que existe na estrutura já meio montada e cortar a tamsi especificamente para aquele espaço. Isso garante um encaixe perfeito, sem fresta, se cortasse curta demais pela medida teórica, e sem forçar a estrutura, se cortasse longa demais. É uma forma de absorver essas pequenas diferenças que acumularam. Entendi. E uma segunda razão pode ser ângulo. Talvez essa peça Tansy precise se conectar em ângulos que, na prática, podem não ser exatamente 90 ou 45 graus perfeitos. Ah, claro. Medir e cortar no local permite ajustar os ângulos de corte da peça para casar certinho com a geometria real da estrutura naquele ponto. Garante um contato total, uma junta mais forte. Ok, entendi. Mas essa flexibilidade de cortar depois, isso não abre margem para erro se quem está construindo não for tão experiente assim? Não seria mais seguro, talvez, definir tudo antes e torcer para dar certo? É uma boa pergunta. De fato, medir e cortar no local exige cuidado e precisão naquele momento, sim. Um erro no corte final dessa peça pode ser um problema.
Só que o risco de um encaixe ruim ao cortar tudo antes, baseado só na teoria, geralmente é considerado maior para peças críticas de ajuste como essa. A prática de cortar no local é, na verdade, uma técnica para diminuir o risco de um ajuste imperfeito por causa das variações. É uma mitigação de risco, então. Exato. Um construtor experiente sabe que essa etapa de medir e cortar no final é crucial e dá atenção especial para ela. É quase um controle de qualidade dentro do próprio processo. Faz sentido. Então não é uma contradição com a busca pela precisão das vigas aparelhadas. É mais um complemento. É reconhecer onde a precisão do papel pode esbarrar na prática e onde um ajuste fino é necessário. Isso revela uma segunda coisa importante. Construir flexibilidade no plano, em pontos-chave, é tão crucial quanto a precisão inicial. Perfeitamente colocado. É a combinação dessas duas abordagens que levam a um resultado melhor. A precisão inicial, garantida pelas vigas aparelhadas, simplifica a maior parte da montagem e estabelece uma base dimensional confiável, né? Uhum. E a flexibilidade calculada, como esse corte adiado da TANSE, permite o ajuste fino onde ele é mais crítico. Garante que as peças finais se encaixem de forma impecável na estrutura real. É um reconhecimento bem pragmático de que nenhum plano sobrevive 100% intacto ao contato com a realidade, por mais detalhado que seja. A inteligência está em antecipar onde o ajuste vai ser preciso e planejar para isso. Então, juntando tudo que a gente analisou a partir desses 2 desenhos e 2 notas, o quadro que se forma é de um projeto que busca um equilíbrio cuidadoso. Por um lado, a exigência das vigas aparelhadas sinaliza um compromisso com a precisão dimensional, a qualidade dos encaixes e, provavelmente, a eficiência na montagem. Visa uma bancada robusta, durável. Correto. Essa escolha define um padrão e facilita executar dentro de tolerâncias mais justas. E, por outro lado, a instrução para cortar a peça tanque no decorrer do projeto mostra uma compreensão prática das realidades da construção. Recolhe-se que microvariações são inevitáveis e incorpora um passo de ajuste fino para garantir o encaixe perfeito dessa peça-chave. Adapta o plano à estrutura real que está sendo montada. Não é rigidez cega, mas planejamento com pontos de adaptação. Exatamente. Mostra que a qualidade final não depende só de seguir o plano à risca, mas de entender por que cada especificação está ali e onde a flexibilidade não é só permitida, mas necessária. As vigas aparelhadas cuidam da macroestrutura dimensional, enquanto o corte adaptativo da tanque cuida do microajuste crítico. Juntas, essas abordagens aumentam muito a chance de um resultado final excelente. Isso leva a gente a pensar sobre como essa dinâmica, entre planejamento detalhado e adaptação na execução, como isso se aplica em tantas outras áreas, não é só sobre montar uma bancada. Sem dúvida alguma. Essa tensão é universal, praticamente. Pensar no desenvolvimento de software. Metodologias ágeis. Exato. Metodologias ágeis são, na essência, uma forma de incorporar essa adaptação no decorrer do projeto, responder a feedback, a desafios que não estavam no plano inicial, ou na gestão de um projeto complexo numa empresa. Define-se um escopo, um cronograma, mas é crucial ter mecanismos para ajustar o curso quando surge um imprevisto, uma informação nova. Até no planejamento pessoal, né? Totalmente. A gente define metas, mas a capacidade de ajustar a rota sem perder o objetivo de vista é fundamental. Exploramos hoje, então, esses detalhes técnicos por trás de trechos do projeto de uma bancada de marceneiro. Vimos como especificações que parecem simples, o tipo de madeira, o momento de um corte, na verdade dão pistas importantes sobre a filosofia de construção, a busca por precisão e a necessidade de flexibilidade calculada. A combinação das vigas aparelhadas com o corte adaptativo da peça TAN ilustra bem essa dança entre o plano e a prática. E fica aqui uma provocação para a gente pensar, algo que vai além da marcenaria, né? Em que situações da nossa vida profissional ou pessoal a gente está sendo talvez rígido demais com um plano inicial, quando na verdade um ajuste inteligente no decorrer do projeto seria a chave para um resultado não só bom, mas excelente.
Onde é que essa habilidade de medir a realidade no momento certo e adaptar o próximo passo, como no corte daquela peça Thumbs, pode fazer toda a diferença entre algo que simplesmente funciona e algo que se encaixa perfeitamente.